E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal, certo, pessoal? E a aula de hoje, gente, é sobre química orgânica, certo? Então, gente, e um dos assuntos que cai bastante no Enem, pessoal, é funções orgânicas oxigenadas, certo? Que é função fenol, função álcool, função cetona, função aldeídos, função éter, função ácidos carboxílicos, função éster, certo? Função ésteres, entre outras funções, certo? Então, gente, vai uma dica aí para vocês aí. Funções orgânicas oxigenadas, certo? Em química, que é um conteúdo de química orgânica, sempre está caindo no Enem, certo, pessoal? Então o Enem está próximo, certo? Então tá aí a dica para vocês, beleza? E a aula de hoje, gente, é sobre função cetona e função éster, beleza? Certo, pessoal? Então a dica aí para vocês aí, quando for fazer o Enem, né? O Enem está próximo, tentar manter o controle, certo? Não ficar nervoso, dormir cedo, né? Antes da prova, certo? Dormir cedo, dormir aí no mínimo 8 horas por dia, certo? E, gente, não estudar, por exemplo, o Enem é no domingo, não é isso? Então, no sábado, se você já passou a semana toda estudando, pessoal, então tira a sexta e o sábado para descansar, ou se não o sábado, beleza? Porque o que você já teve de estudar, você já estudou, então eu aconselho vocês aí a passar pelo menos, né, a sexta e o sábado sem estudar, certo? Ou pelo menos o sábado sem estudar, beleza, pessoal? Descansar a mente, distrair um pouco e dormir bem, beleza? Tentar manter o controle na hora da prova, certo? Então é isso aí, pessoal. E não esquece, pessoal, de dar um like aí para ajudar o canal, se inscreve no canal, beleza? Toda semana a gente vou estar postando vídeo para vocês, certo? E vai estar ajudando vocês aí, beleza? Não só tem aula de aulas teóricas de química, mas também tem práticas experimentais de química, certo, gente? Se vocês der uma olhadinha bem no canal aí, vocês vão encontrar aulas práticas de química, certo? E eu vou estar postando também várias outras aulas práticas de química, beleza? Então, gente, dando continuidade ao assunto, né? Nosso assunto é química orgânica. E a função que a gente vai estudar hoje, pessoal, aqui no canal, é sobre função cetona, né? Função oxigenada cetona e função oxigenada éster, função éster, certo, pessoal? Certo, pessoal? Cetonas, função cetona são compostos que apresentam o grupamento carbonila, né? Que é o carbono fazendo uma dupla com oxigênio no meio da cadeia, ou seja, em um carbono secundário. São formadas pela oxidação de álcools secundários, onde um átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono da cadeia. Então, gente, aqui nós temos o grupo funcional, né, das cetonas, certo? Aqui eu tenho a carbonila, né, ó, que é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, certo? E esse carbono aqui, pessoal, ele vai estar ligado nas extremidades, né, com carbono e na outra extremidade com outro carbono. Nas pontas, a gente não vê os carbonos aqui não, certo? Aqui porque está condensado. Aí, nomenclatura das cetonas, né? A nomenclatura segue a seguinte ordem, pessoal. Ó. Prefixo, mais tipo de ligação, mais terminação ona. Então, ona, pessoal, é a terminação das cetonas, certo? Aqui nós temos um exemplo. Nós temos um composto e a nomenclatura desse composto aqui em cima. Ó. Então, ó, propanona, ou seja, prop, por que prop? Porque eu tenho 3 carbonos, ó, 1,
2, 3, não está na forma condensada, viu, gente? Cada ponto aqui é um carbono. Então, prefixo para 3 carbonos, prop, an, porque an, certo, gente? Porque os carbonos aqui, ó, se ligam através de ligações simples, tá vendo, gente? Ligações simples. E terminação ona, porque se trata de uma cetona, certo? Ou a acetona. A acetona, gente, é aquele líquidozinho, né, que passa, que as mulheres, geralmente as mulheres passam nas unhas para tirar o esmalte das unhas, certo? Aqui nós temos outro composto, né? E a nomenclatura desse composto, como é? É 3-metil-pentan 2-ona, certo, gente? Por que 3-metil? Porque, ó, gente, quando a gente for contar os carbonos da cadeia principal, a minha cadeia principal é isso aqui, pessoal, ó. Quando eu for contar, ó, vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. Cada ponto é um carbono, viu, gente? Então, no carbono 3, pessoal, que é nesse carbono aqui, ó, vou ter o metil aqui, certo? Ó. E quem tiver dúvida aí também, gente, eu tenho uma aula no canal também sobre... Eu tenho uma aula também no canal sobre nomenclaturas, sobre os tipos de ligações, né? Por exemplo, se os prefixos, né, de ligação, por exemplo, se eu tiver um carbono, met, 2 et, 3 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex e etc, certo? Então, como seria a nomenclatura aqui, gente? Então, seria 3-metil, no carbono 3 eu tenho metil, pente, porque eu tenho 5 carbonos na cadeia carbônica principal, porque só tenho ligações simples entre os carbonos, que vem dos alcanos, certo, gente? 2-ona, porque 2-ona? Porque no carbono 2 eu vou ter a minha carbonila, a C-dupla-O, beleza? Terminação ona, porque se trata de uma cetona. Agora, pessoal, nós temos a função éster, certo? Nos ésteres, função éster, o hidrogênio da carboxila, COOH, dos ácidos carboxílicos é substituído por um radical orgânico. Quando esse processo ocorre, formando um éster cíclico, temos a formação de uma lactona. Os ésteres têm várias aplicações, como solventes, polímeros, poliésteres, medicamentos. O ácido acetil salicílico, que é o AS, por exemplo, tem uma função éster. Flavorizantes, né, na indústria alimentícia e de medicamentos. Certo, pessoal? O grupo funcional dos ésteres, gente, como se dá a origem aqui, pessoal? Presta atenção. O carbono ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio, uma ligação simples com um oxigênio, e esse oxigênio, pessoal, faz uma ligação simples com o carbono. Não mostra o carbono, né, porque nessa parte aqui tá na forma condensada, tanto aqui como aqui, certo? Beleza? Então vamos aqui, ó. Nomenclatura dos ésteres. Como é a nomenclatura dos ésteres? Segue a seguinte ordem, viu, gente? Ó, prefixo, mais ato, mais de nome do radical carbônico. Vamos aqui os exemplos, gente. Para esse composto aqui, eu tenho essa nomenclatura aqui, ó. Metanoato dimetila. Mete, por que mete? Porque eu só tenho um carbono aqui, ó, desse lado aqui, viu, gente? Mete. Aí, certo, gente? Por que an? Porque esse carbono aqui, pessoal, faz ligações simples, ó. Certo? Ele vai fazer ligações simples, certo? Aí, ato, né? Metanoato dimetila. Por que mete? Porque eu só tenho um carbono, prefixo para um carbono mete, e terminação ila. Beleza, pessoal? Esse outro exemplo aqui, gente, ó, etanoato de metila. Porque eu tenho 2 carbonos aqui, pessoal. Porque porque esses 2 carbonos aqui, ó, esse outro composto aqui, gente, ó, como é a nomenclatura dele? Porque eu tenho 2 carbonos aqui, certo, gente? Porque esses carbonos se ligam através de ligações simples, tá vendo a ligação simples aqui, ó?
Ato de metila. Mete, porque só tem um carbono. E terminação ila. Certo, gente? E assim sucessivamente, viu, pessoal? Gente, vamos à nossa aula, né? A um exemplo aí de uma questão aí que caiu aí no Enem, certo, pessoal? Só lembrando para vocês aí que química orgânica, né? Sempre tá caindo no Enem. Então, pessoal, dando continuidade aqui à aula, né? Sobre cetonas e ésteres. Então, gente, nós temos uma questão aqui, né? Ó, essa questão aqui foi elaborada para o cursinho Motivo Enem, certo? Que é um cursinho que eu participo, certo? E a gente prepara os alunos, né, para o Enem. Aí a questão diz o seguinte, gente, ó. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas e superfícies subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Aí eu tenho a piretrina, que é esse composto aqui, gente. Eu tenho uma coronopilina, que é esse outro composto. Aí a questão diz o seguinte, ó. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Aí eu tenho as seguintes funções. Letra A, éter e éster, cetona e éster, álcool e cetona, aldeído e cetona, éter e ácido carboxílico. Então vamos para cá, gente, ó. Aqui vocês podem observar, gente, aqui, ó, que eu vou ter o carbono, ó, certo? Esse carbono, pessoal, vamos botar outro carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, gente, ele faz uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com oxigênio, e esse oxigênio está fazendo uma ligação simples com esse carbono. Então eu tenho uma função éster, certo, pessoal? Tem uma função éster, né? Função éster, certo? Função éster, beleza, gente? Olha aqui, gente, a função éster, eu tenho aqui, ó, função éster, certo, pessoal? O carbono faz uma dupla com oxigênio, uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com oxigênio, e esse oxigênio faz uma ligação simples com esse carbono, beleza? Aqui, gente, ó, aqui nós temos a função cetona. Carbono faz uma ligação dupla com oxigênio e ele está entre dois carbonos. Esse composto está condensado, né, gente? A gente tem que colocar os carbonos, certo? Então, outra aqui, ó, tem uma função cetona, certo, pessoal? Cetona. Então, gente, se vocês observar aqui, ó, a cetona, ela faz uma dupla, eu vou ter um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e esse carbono ele vai estar preso entre dois carbonos, certo? Então, a cetona. E nesse composto aqui, pessoal, eu tenho éster e cetona, então vamos ver aqui, ó. Ó, gente, eu tenho um carbono aqui, ó, tá aqui. Esse carbono, pessoal, faz uma dupla com o oxigênio, uma ligação simples com esse oxigênio, e esse oxigênio faz uma ligação simples com esse carbono. Então aqui eu vou ter uma cetona também, viu, gente? Ou, perdão, vou ter um éster, certo? O éster. Certo, gente? Eu vou ter um éster. Tem cetona aqui nesse composto? Vamos ver aqui. Ó, gente. Eu tenho um carbono, faz uma dupla com esse oxigênio. E ele está preso entre dois carbonos. Então eu vou ter a cetona.
certo? Beleza, pessoal? Então vamos para as alternativas, gente, ó. Nas alternativas. Eu tenho éter, tem não, né, gente? Só éster e cetona. Letra B, eu tenho cetona no composto 1, tem, né? Nesse composto, primeiro composto aqui eu tenho. Eu tenho éster nesse primeiro composto, tenho. Eu tenho cetona nesse outro composto, tenho, pessoal. E tenho éster nesse outro composto, também tenho. Então, a alternativa B é a nossa resposta correta. Beleza, gente? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês, certo? Compartilha aí o vídeo nas redes sociais de vocês, se for possível, certo? Se inscreve no canal. Toda semana eu vou estar postando aulas, certo? Espero ter ajudado vocês. E é isso aí, gente. Se inscreve aí no canal aí para o canal crescer, certo? Atingir um número bom aí de alunos, de inscritos, né? E é isso aí. E até a próxima aula.